Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de retorno em mais um vídeo do Claridades Evangélicas. O bloco Claridades Evangélicas é um bloco do Raciocínios Espíritas que procura estudar e trazer à baila algum caso, algum conto, alguma fábula, alguma história de caráter cristão, que tem algum ensinamento moral, doutrinário, a benefício de todos nós. No dia de hoje estamos a abordar um dos casos emblemáticos da obra Paulo e Estevão, o caso da jovem Tecla. Antes de adentrar pelo caso específico, é interessante notar que há hoje no mundo um livro que é um Atos apócrifo, um texto apócrifo, parêntese, os textos apócrifos, evangelhos apócrifos, livros apócrifos, são material interessante, conteúdo interessante, mas objeto de muita suspeita de fundamentação histórica, de autenticidade em termos de discurso e de prova em relação a alguns acontecimentos do passado. Então há alguns evangelhos apócrifos, por exemplo, que não recebem o aval no sentido de ter ali aquela documentação confirmada como sendo autêntica. Ainda que sejam documentos da época, a maior dificuldade é conseguir confirmar determinados fatos, determinadas informações, sem aceitar determinadas informações que podem ser adulterações. E há um livro chamado Atos, que é chamado Atos de Paulo e Tecla. Esse livro fala de um discurso de Paulo quando Paulo esteve na cidade de Icônio, uma cidade que hoje pertence à região da Turquia. Estando nessa cidade, diz o texto de Atos de Paulo e Tecla, que Tecla ouviu uma pregação de Paulo inflamada, Paulo falando sobre a sua castidade. É provável que isso esteja certo. Pelo estilo de Paulo, por aquilo que Emmanuel coloca na obra Paulo e Estevão, Paulo costumava dizer que era casto, que era virgem. Como o romance com Abigail não deu certo por circunstâncias que nós conhecemos da obra Paulo e Estevão, ele mais tarde permaneceu assim, não se vinculando mais a ninguém. O livro Atos de Paulo e Tecla aborda uma pregação de Paulo e ele exaltando as virtudes da abstinência sexual, da virtude da castidade, o que deixou a jovem Tecla, uma jovem talvez até menor de idade ainda, acompanhando aquele discurso embevecida. E naturalmente que o texto diz que Tecla, que era noiva de um jovem chamado Tâmiris e que estava prometida a casar, ficou tão entusiasmada e tão embevecida com aquilo que as próprias pessoas da cidade, principalmente os familiares do jovem Tâmiris e da jovem Tecla também, se voltaram contra Paulo porque achavam que ele estava induzindo aquela jovem à castidade, à abstinência, sendo que ela estava prometida para casar-se. E como que seria adotar uma abstinência carnal, uma abstinência sexual com um casamento prometido? Então houve uma altercação, uma perturbação e graças a isso Paulo foi preso e mais tarde expulso da cidade. Há também uma descrição nessa obra falando sobre o momento em que Paulo está numa prisão e que a jovem Tecla vai até ele e se ajoelha aos seus pés, embevecida, beija suas algemas onde ele está algemado, e aquele foi o último encontro entre os dois. Paulo mais tarde sai da cidade. Essa informação não está correta, pelo menos se a gente for consultar os arquivos que Emmanuel traz do mundo espiritual para nós. Emmanuel descreve esse acontecimento e corrige algumas dessas alterações que a tradição histórica, que os tempos, ou até que o cristianismo primitivo colocou em torno desse caso tão emblemático. A história não foi verdadeiramente assim, não foi efetivamente assim, foi um pouco mais delicada, inclusive, e mais desafiante. Emmanuel diz que Paulo viajou realmente para Icônio, entrou na cidade e, aliás, confirmando um detalhe que está no texto desse Atos apócrifo, Emmanuel fala que Paulo foi recebido pelo amigo Onesíforo, o mesmo amigo que é citado em uma das suas epístolas. Ele é recebido cuidadosamente, zelosamente por Onesíforo, fica sob os encargos da sua hospitalidade, começa a pregar a ponto de os judeus da região rechaçarem Paulo, mas os gentios da região aderirem e ficarem tão entusiasmados que providenciaram uma casa, uma instituição, um recinto que pudesse abrigar mais pessoas para ouvir a palavra do apóstolo. Os israelitas da região tinham muita vontade de expulsar
tanto Paulo como os cristãos que o acompanhavam, até que aconteceu um incidente. Na cidade havia realmente uma menina, uma jovem, chamada Tecla. Essa jovem era noiva de um rapaz chamado Tamires, ou Tâmires, essa informação Emmanuel confirma, e essa jovem ficou tomada por uma empolgante paixão pelo apóstolo Paulo. Foi tomada por um arrebatamento, por um apaixonamento pelo grande apóstolo. Diariamente ela ia até a instituição onde Paulo pregava e ficava ali ansiosa por novos ensinamentos, diz Emmanuel. Em muitas ocasiões, ela passava o dia inteiro na ansiedade da noite, porque as pregações aconteciam quase sempre à noite, depois do trabalho diuturno, onde Paulo iria pregar. A sua mãe, Teóclia, e o seu noivo Tamires perceberam a mudança na jovem. Ela não mais atendia os deveres dentro do reduto doméstico, ela parecia desinteressada de tudo, dos mínimos afazeres. Com profundo desagrado é que o noivo percebia tudo isso e acompanhava, observava, junto com a família. E ela diariamente ia assistir Paulo e de vez em quando o abordava com olhares, com perguntas estranhas, questionamentos, insinuações que o próprio Paulo não entendia e às vezes até estranhava aquela menina de vez em quando fazendo algumas momices em relação a ele que ele próprio não entendia direito e não entendeu a princípio. Certa vez, quando Paulo encerrava uma pregação e a voltar para a casa de Onesíforo, acompanhado por Barnabé, a moça, antes que ele saísse, lhe pediu uma palavra confidencial. Lhe pediu um diálogo em reservado. Barnabé se afastou e ele ficou junto com Tecla para que ela pudesse desabafar. E o diálogo, o próprio Emmanuel coloca. Ele diz, minha filha, pode falar. E ela, profundamente envergonhada, gaguejando, sem conseguir articular a palavra, começa a falar eu. Ele diz, fala, minha filha, tem em mim como um pai. Eu tenho idade para ser seu pai. Pode falar, desabafa, confessa, fala alguma coisa em que eu possa lhe ajudar. Está acontecendo alguma coisa? E a jovem, ruborizada, algo inquieta, o apóstolo Paulo não havia ainda penetrado e percebido a ardente paixão que consumia sua alma, até que ela começou a dizer, eu não sei o porquê, mas eu me emociono e me encanto muito com a sua palavra. Eu fico muito comovida e muito envolvida. Eu estou muito encantada com o vosso discurso, com a vossa palavra. E narra Emmanuel que o apóstolo Paulo respondeu, mas minha filha, o que eu tenho ensinado é Jesus, e Jesus realmente é encantador. O que eu tenho passado aqui é o Evangelho do Cristo, e o Evangelho do Cristo é fascinante, é sedutor. E ela, tentando vencer a timidez, disse, de qualquer modo, eu queria te dizer que eu estou muito encantada pelo Senhor. Eu amo muito o Senhor. Emmanuel vai dizer que a palavra eu amo muito o Senhor, eu vos amo muito, saiu num tom diferente que Paulo percebeu. Com a sua argúcia psicológica, ele notou a entonação, a ênfase que a jovem deu à palavra amo-vos. Diz Emmanuel que a princípio Paulo se assustou. Embora assustado, acostumado a batalhas rudes, a situações imprevistas, a desafios que exigiam uma velocidade, uma rapidez, uma agilidade no pensamento, o apóstolo Paulo articulou rapidamente a palavra e depois de pensar em alguns segundos, conseguiu dizer, minha filha, nós devemos nos amar em espírito, porque os que se amam em espírito têm laços para sempre, laços eternos. E concluiu fazendo uma pergunta, você não acha que você está amando a carne que vai morrer em detrimento do espírito que vai viver? A jovem começou a chorar. E disse, eu tenho necessidade do afeto do Senhor. E Paulo, resoluto, volta e responde agora de maneira mais contundente, sim, minha filha, mas todos nós temos necessidade do afeto do Cristo. Com ele, nós somos amparados para as legítimas relações de afeto aqui nesse mundo. E ela volta e continua dizendo, eu não vou conseguir esquecer o Senhor. Eu não consigo tirar o Senhor da minha cabeça. Emmanuel diz que naquele momento Paulo parou. Paulo parou e pela tela da memória ele começou a passar um flashback. Uma sequência de imagens e de lembranças que começaram a ser liberadas agora da sua memória. A mocidade, a castidade, os sonhos da juventude, mais tarde a alegria infinita do encontro com Abigail, a sua aventura de ter os seus sonhos amorosos ali concretizados, a sua ambição de um lar, de uma esposa, de filhos, que mais tarde não seria concretizada. Diz Emmanuel mais ou menos assim, em 1 minuto, o seu espírito penetrou num país de sonhos, de venturas, de reminiscências melancólicas, de expectativas esperançosas, e em 1 minuto voltou e exclamou
como se estivesse falando consigo mesmo. Sim, disse ele exclamando, olhando para cima como se estivesse realmente conversando consigo mesmo. O amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de todas as coisas. E Jesus nos recomendou que nos amássemos uns aos outros em todas as situações da vida. Olhou para ela agora firme e disse: minha filha, não se apaixone por um homem de carne que vai morrer e cujo corpo vai apodrecer. A menina chorava copiosamente. E foi nesse momento que o noivo, procurando-a, entrou pelo salão e encontrando Paulo e a jovem a sós. A jovem chorando ali, quase a seus pés, em pranto copioso. O noivo se aproxima e começa a despejar uma saraivada de acusações ao apóstolo, que recebe tudo de maneira tranquila e impassível. Paulo ouve críticas, ouve grito, ouve acusações, reprimendas de toda sorte, de maneira tranquila e exemplar. O casal começa a discutir na sua frente, ele começa a agredi-la também, a jovem Tecla retruca, Tecla então abre o jogo e fala diante do noivo que ama o apóstolo, que tem os desejos mais íntimos ali revelados, que está profundamente encantada por ele, confessa ali diante dos olhos do noivo que ficam arregalados, e Paulo permanece impassível. Emmanuel diz: Paulo aguardava o momento que Tâmires interrogasse ele, até que o momento, aos brados, Tâmires convida ele a se explicar. Ele então responde serenamente: amigo, disse ele com um olhar penetrante, olhando fixamente nos olhos daquele jovem rapaz, não te acabrunhes com tudo isso. Nós estamos pregando a palavra do Salvador do mundo, do homem que será a aurora do nosso futuro, que será as promessas do porvir da humanidade. E é claro que Jesus tem os seus inimigos. E Emmanuel diz, como estivesse penetrando pela dimensão invisível daquele acontecimento, diz: os inimigos existem em toda parte, há inimigos ocultos do Mestre, que lutam contra a luz, mas a luz sempre vence a treva. Sua noiva está apenas enferma, está apenas doente, confundiu as coisas. E esse é um ótimo motivo que os judeus aqui na cidade podem encontrar para ridicularizar a mim e a minha proposta, a minha mensagem. Não te enganes. Nós temos recebido bastante aderência e ressonância dos gentios dessa região, mas os israelitas se voltam contra nós, nos ridicularizam a todo momento, e esse é um bom pretexto que eles vão achar agora para nos expulsar da cidade. Os adversários invisíveis da vida utilizaram sua noiva para nos perturbar. Eles utilizaram ela como instrumento fácil para a desagregação e a ridicularização, a desqualificação da nossa mensagem. Ela é apenas um instrumento perturbador nas mãos deles. E termina o discurso dizendo: é possível que você não me compreenda agora, mas a realidade não é outra senão essa. Emmanuel vai dizer o seguinte: e Tâmires, deixando entrever que padecia da mesma influência nociva e perniciosa, que parecia envolvido pelas mesmas sombras, em vez de refletir sobre aquilo que ouvia, reagiu de maneira mais agressiva, quase batendo no apóstolo, bradando de maneira enraivecida, dizendo: você é um feiticeiro, você seduziu a minha noiva, você é um sedutor e mistificador do povo simples aqui da região, você é um verdadeiro embuste, você insultou a dignidade minha de um homem que é honesto, e de uma viúva que é a mãe dela. Essa menina é órfã de pai e você perturbou os sentimentos dessa jovem. Emmanuel disse que o jovem Tâmires espumava de cólera. E Paulo ouviu todas as agressões com grande presença de espírito. Paulo então parou, olhou para ele, sorriu e depois de ele cansar de tanto esbravejar, pegou o manto que usava, colocou sobre o corpo e disse: quando somos sinceros, permanecemos em uma paz invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entenda como você quiser. Sorriu, levantou e saiu. Saiu em companhia de Barnabé. Os parentes de Tecla, no entanto, não descansaram e foram até as autoridades israelitas. E não tardou muito tempo para Paulo ser preso, arrastado de maneira violenta ao cárcere, ser açoitado 39 vezes. Os amigos cristãos tiveram muita dificuldade para recorrer às autoridades a fim de retirá-lo do cárcere, e ele permaneceu 5 dias sob maus tratos, sob violência, sob agressividade. Foi acusado publicamente de sedutor, de enganador e de perturbador do lar,
da família. Depois de 5 dias na prisão, Barnabé e os amigos cristãos conseguem recebê-lo de volta, exultantes e alegres. Mas o caso de Tecla havia tomado uma proporção tão grande que assumiu um caráter de escândalo em toda a cidade. A cidade toda estava sabendo, a situação era muito constrangedora. Na primeira pregação, Paulo, diante dos amigos e confrades cristãos, esclareceu a situação diante de todos. Mas apesar do escândalo que envolvia na cidade, apesar da situação constrangedora, Paulo permanecia impassível e decidido ficar na cidade pregando e continuar na cidade. No entanto, a situação era constrangedora demais. Onesíforo e Barnabé se reuniram com outros cristãos, com Paulo presente, e cada um foi opinando a respeito da situação. Onesíforo opinou dizendo que a pobre jovem Tecla era motivo de escárnio na cidade. E como era órfã de pai, a pobre jovem era martirizada. A tradição dizia que se a jovem Tecla fosse encontrada novamente com Paulo, ela com Paulo, diante do Paulo, os dois conversando, a tradição mandava que ela fosse queimada viva em uma fogueira. Tudo isso foi ponderado. E o apóstolo Paulo, então, parou e começou a meditar na possibilidade de sair da cidade. Não queria sair, queria permanecer. Não tinha nada a dever, estava tranquilo. Mas ponderou na jovem. Não era justo que uma pobre criança pudesse ser martirizada ali. De qualquer forma, a igreja cristã em Icônio havia sido fundada pelo próprio Paulo, e Onesíforo é que tomava conta. E Paulo resolveu sair da cidade de Icônio, sendo considerado pela população em geral, um sedutor de uma jovem, um aliciador de uma menor, e continua a sua saga de pregação. Esse é um caso muito bonito, é um caso bastante emblemático, que fala dos desafios do cristão, do trabalhador cristão, especialmente nos dias atuais, de difamações, de mensagens perturbadoras, de relacionamentos tumultuados, onde vemos atualmente muitas vezes relações que não conseguem se manter no clima da fraternidade pura, da amabilidade, porque nós estamos erotizando as relações. E também, esse caso é um grito de alerta aos trabalhadores do Evangelho que estão no bem para não ser vítimas de ciladas que começam no plano invisível e aciona mecanismos de perturbação, de constrangimento que pode alcançar para todos nós. Esses são tempos difíceis, inclusive, permitam-me dizer, para os oradores, que são vítimas às vezes de armadilhas, de situações as mais perturbadoras e que devem permanecer no serviço do bem, dedicados ao bem, sem responder acusações, sem procurar ninguém para esclarecimento nenhum, sem procurar defesas pessoais, permanecendo naturalmente, levando adiante o trabalho do bem, porque é o próprio serviço e a própria obra do trabalhador é que vai falar por si mesmo ao longo dos tempos.